Deixa eu só voltar. Tá, agora pode bater palma. E a gente é da Vigília Nerd e hoje a gente... Então... Então, a gente vai começar essa crítica falando sobre os pontos fortes do filme. E a gente pode começar dizendo que a gente viu um filme muito bonito visualmente. Como todos os outros filmes da franquia, tanto de Harry Potter quanto de Animais Fantásticos, esse não decepciona no quesito animação e beleza estética. E a trilha sonora é a padrão do filme, então podem ficar tranquilos. O símbolo da Warner com aquela musiquinha clássica, a gente vai ver. E falando em todos os filmes da franquia, nesse filme em especial a gente tem um fanservice um pouco mais completo, a gente pode dizer assim, do que no primeiro filme de Animais Fantásticos. Que muitos do que os fãs esperavam que fosse acontecer no primeiro filme já dá aquele gostinho mais no segundo, assim, como interação entre personagens, locais que a gente queria ver. Eles aparecem mais agora do que eles apareceram no primeiro filme. E algumas referências também, que claro, a gente tem na franquia Harry Potter o livro escrito por Newt Scamander. Mas, dessa vez, a gente tem muito mais do universo, apesar de que o filme passa na França e não na Inglaterra, né? Mas a gente tem o Ministério da Magia muito mais próximo, os Aurores que a gente já conhece, algumas famílias bem características. Bem tradicionais. Então a gente tem esse fanservice, alguns professores de Hogwarts que podiam ser melhor explorados, mas a gente deixa isso pra depois. E também... Agora, prepare-se. Dumbledore, como todo mundo sabe, e a escola de magia mais amada de todo mundo está no filme. E é um momento onde tu começa a ver, assim, é uma cena super aérea, super bonita e ampla, e daí o teu coração de fã começa, esse é meu momento. Bate mais forte, a gente fica nervoso, mas fiquem preparados para esse momento que é muito mágico. E... falando nesse momento, a gente tem também uma aula muito legal de defesa contra as artes das trevas, em que a gente vê o Newt Scamander jovem. E o ator escolhido para fazer é muito parecido com o ator que faz o Newt Scamander, que a gente já conhece, que apesar dele ser bem característico, eles conseguiram pegar os trejeitos dele e colocar na versão jovem, que ficou ótima. O menino tem a mesma estrutura facial, as mesmas sardas, o tipo de cabelo. O tipo de cabelo também, o corte de cabelo é igual. Então o Newt Scamander não procura outro cabeleireiro em toda a vida dele. É só um cabeleireiro no mundo bruxo. Deve ter sido a mãe dele que corta. Será? Fica o questionamento. E falando em família Scamander, nós temos o irmão do Neil, que é o Teseus, ou Teseu em português, Scamander, que tá presente e tá bem legal a interação dos dois. Sim. E eles são muito parecidos, são atores parecidos, eles conseguem dar essa ideia de que são irmãos, assim, sabe? Não é aquela coisa, um é super diferente do outro. É quase uma família Weasley. Nossa, verdade. Nossa, muito verdade. Slate. Não, pera. Slate. Pegou as palmas, meu. Slate. E agora a gente vai para a parte mais delicada, que são os pontos fracos do filme. E infelizmente a gente teve bastante. A gente pode começar a falar sobre todo o roteiro. Nossa, o roteiro é Ele é assinado pela J.K. Rowling e a direção é do David Yates, que já foi quem... Ele já fez vários filmes da franquia, mas a questão do roteiro tá muito delicada nesse filme. A gente tem muito personagem. São muitas storylines acontecendo todas ao mesmo tempo. Tu não sabe o que acompanhar, porque o título promete uma coisa, né? Ele promete Crimes de Grindelwald, e daí tu tá no meio do filme e tu começa a ficar perdido. Quem tá assistindo começa a se perder pelo fato de que acontece uma coisa aqui, daí tem um flashback, daí tu tem uma talvez memória tipo, que foi excluída e um pouco do futuro. E as memórias elas não são claras que elas são memórias. Tu entende pela época dos personagens, mas tu ninguém nada te avisa que é um flashback. Isso podia ser bem tratado, assim.
Porque nem a luz fica diferente. Se fosse tratado como foi tratado os momentos da penseira em Harry Potter, que tu vê a parte da penseira e tal. Mas não, tu tá numa cena e daí como se visões da Raven, sabe? Que tu... E daí muda a cena e tu fica meio, tá, mas onde eu estou? Eles aparataram, eles voltaram no tempo, como é que foi? Porque a gente teve que virar tempo da Hermione, então Sim. nada impede de que eles não voltassem no tempo. Então eles podiam ter posto uma luz azulada, uma luz amarelada. Ou até esfumaçar o canto da imagem. Que fosse, sim, mas que nos desse essa impressão de que voltou no tempo. Então a gente tem que estar muito ligado pra olhar o filme, porque às vezes falha. Com E às vezes tu fica no dúvida, tipo, opa, o que tá acontecendo? Uma coisa que é difícil também é a quantidade de aparatações que tu tem. Porque uma hora tu tá em um ponto do filme com 2 personagens, eles aparatam, aparecem mais personagens, eles estão em outro lugar, e daí talvez eles mudaram de cidade e tu começa a ficar meio, tá, mas eles estavam onde antes disso acontecer? Não, e tem outra coisa, como tem muitos personagens, eles se cruzam e eles não se veem, e tu começa a ficar confuso, assim. E alguns figurantes, prestem atenção neles, são muito ruins. Eles são ruins de verdade, assim. Parece que eles estão prestando atenção no filme. Tipo, eles estão assistindo o filme de camarote, não sendo figurantes do que tá acontecendo. Tem uma figurantinha especial que ela só falta abanar pra câmera. Ela fica encarando a câmera e encarando o Newt Scamander. Tu fica tipo, moça, não? Ela é realmente o tipo de extra em um filme que tu pensa, vai morrer. Porque é uma pessoa que tá muito, tá tipo, se sobressaindo demais no meio da multidão. Da figuração toda, né? Então, a gente teve esses problemas bem que incomodam, assim, quem presta atenção no filme, que curte o filme, assim, tu percebe esses furos de roteiro. A gente falou das questões de não saber onde os personagens estavam, assim, às vezes até é difícil saber o ano que eles estavam, e alguns diálogos muito fracos. Nossa, sim. Eu não me lembro de ter visto durante toda a saga Harry Potter diálogos tão fracos como nesse filme, assim. E tem um diálogo que é fraco num dos momentos mais importantes do filme. O Dumbledore, pra mim, é um ícone de, tipo, sabedoria da saga. Ninguém larga mais frases de efeito e tal do que o Dumbledore. Mas, nesse filme, ele peca, porque eles falam de uma determinada coisa e nem o Dumbledore resolve se aprofundar naquilo. E o Dumbledore não consegue criar diálogos interessantes. Então, quando o Dumbledore não consegue, gente, ninguém consegue. E em contrapartida, tu tem o Grindelwald, que é tomado como o vilão que é persuasivo, que ele não usa força, ele usa inteligência, ele entra na cabeça das pessoas. E tem um momento porque o Grindelwald tá tentando movimentar o mundo bruxo, né? Essa é a ideia do filme. E tem os crimes que ele comete, e ele tá tentando montar um exército, encontrar pessoas de apoiarem a ideia dele. Porém, ele faz um discurso que é super vazio, assim, não tem aquele apelo de tipo, nossa, realmente, esse cara tem um discurso que realmente vai fazer as pessoas acreditarem nele. Ele não faz um discurso seduzente, ele só tá lendo um texto. Acho que o Johnny Depp falhou nesse momento. Eu acho que o Johnny Depp falhou muito nesse filme, assim, ele não tá convincente em nenhuma cena. Tem uma cena que é pra ele parecer louco, ele não parece louco. Tem cenas que ele precisa Eu demorei pra entender que ele tava dopado. Exatamente. Ele aparece numa cena dopado. E tu só entende. Tu entende que tá uma coisa errada, mas tu só entende que ele tá dopado porque alguém do Ministério de Magia fala. A gente teve que dopar ele porque ele não parava, ele era persuasivo. A gente teve que tirar a língua dele. É literalmente a primeira cena do filme, não é um spoiler, não se preocupem. É só assim, mostrando ele parado dentro de uma cela, uma coisa meio Hannibal Lecter, sabe? Só que errado. Só que o Hannibal te traz uma coisa, tu sente uma coisa. Tu sente medo dele. E pelo Johnny Depp, como Grindelwald, tu não sente absolutamente nada. Claro, eu acho que um pouco, pelo menos uma experiência pessoal, o Johnny Depp caiu muito no meu conceito. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele é um ator de uma carreira em que ele só faz filmes diferentes, que ele precisa ser um personagem diferente no filme.
Então ele ganha até um olho de outra cor, que eu não entendi o sentido daquilo. Porque eu esperava que a gente se aprofundasse na história do Grindelwald. E não é spoiler isso, mas a gente pode falar, né? Sim. Que o filme não se aprofunda no que, quem ele é, o que aconteceu com ele, que era a minha expectativa. Que é uma das falhas de roteiro. Pra mim, acho que a maior, né? A maior falha de roteiro é Na verdade são duas, porque os Animais Fantásticos, eles ficam em segundo plano. E a gente está proposto a ver duas coisas no filme: Animais Fantásticos e a história do Grindelwald. E a gente não vê nenhuma delas. E pior, né? São essas duas coisas e o plot central do primeiro filme, que é qual é a do Obscuros, o que o personagem do Ezra, o Credence, faz. Tipo, ele tá vivo, ele tá morto, ele tá no filme. O que aconteceu com ele? Como ele chegou onde ele tá, por que nós estamos em Paris? São várias perguntas que vão sendo deixadas abertas e não são respondidas. Elas são tipo, olha só, a gente tá em Paris, é isso mesmo. Quem assistiu Lost pode ficar muito triste, porque a gente já começa numa limiar junto como Lost, assim. A gente teve um primeiro filme onde a gente não teve perguntas respondidas, e a gente teve um segundo filme onde a gente não teve nenhuma pergunta respondida e a gente teve mais perguntas. Tá virando uma bola de neve, e eu não sei o que a gente pode esperar pro próximo filme, que inclusive pode ser gravado no Brasil. É verdade. O que nos dá medo também, porque ao mesmo tempo que o filme se passou na França, a gente não teve a França presente. A gente teve uma Torre Eiffel no fundo. Nossa, uma passagem aberta, assim, por exemplo, aérea, assim, da França e uma Torre Eiffel no fundo. De várias cenas. A Torre Eiffel tá no fundo de várias cenas. Ponto. A gente não soube sobre o Ministério da Magia, a gente não soube sobre os crimes. Então foi um filme grande ponto de interrogação, com mais dúvidas. E é muito único o fato de que eles não usaram a Torre Eiffel como um ponto de magia. Exato. Eles, tipo, a entrada do Ministério em um lugar que nunca nem explicaram sobre nada. Parece um obelisco, assim, parece da cidade. Esse é o que entra num tipo de beco diagonal. A estátua isso. Essa estátua também. Até onde eu sei, não é. Poderia ser. A Torre Eiffel eles vão chamar nem perto dela. Então, sendo que o Ministério poderia ser embaixo da Torre Eiffel, que faria muito sentido. Claro, porque eles estão na França, eles estão em Paris. Então, faria todo sentido, né? Mas a gente teve isso muito como um ponto muito negativo desse filme. E a gente tem a questão dos animais, porque a gente assiste Animais Fantásticos pra ver os Animais Fantásticos. E todo o trabalho do Newt, né, no caso. O Newt, ele praticamente não desenvolveu o trabalho dele nesse filme. Porque ele não conseguiu caçar os animais, ele não pegou... Quer dizer, ele pega, mas ele não pega animais franceses para esse livro dele. Que teoricamente seria a função dele, que não é nesse filme. Porque todo esse filme começa com uma premissa diferente. O que o Newt faz no primeiro filme, ele não faz no segundo. Então, se vocês estão chegando pensando, vai ser uma timeline cronológica que vai ter uma continuação, ela é um pouco entrecortada, assim, sabe? É legal assistir o primeiro filme antes de ir, mas ele não vai preparar vocês para o que vai acontecer no segundo filme. Talvez pra primeira cena ali no Ministério da Magia, talvez sim, porque o Teseu não aparece antes, né? É a primeira vez que a gente conhece. Eles mencionam ele como o irmão do Newt, mas ele não aparece, assim. Mas ao mesmo tempo, no primeiro filme, a gente tem uma exploração muito grande da Macusa, que é o Ministério da Magia dos Estados Unidos. E nesse a gente não tem, a gente tem pouquíssima participação, em que os franceses, inclusive, parecem muito desagradáveis, porque a inglesa chega e eles fazem questão de falar com ela em francês, para ela não entender. Sim. Então, eu achei que ficou um pouco bem feliz, assim, a participação parisiense nesse filme. Tem uma piada que é horrível, que é a Queenie, que é a irmã da Tina, que faz, eu não sei se tu tá sendo sarcástica ou se tu é só francesa, daí eu fiquei meio, desnecessário isso. E isso já nos assusta pro próximo filme que pode se passar no Brasil. E se eles vão estereotipar tudo, imagino que não vai ser do Brasil, né, gente? Inclusive a gente tá chutando que o Ministério da Magia vai ser embaixo do Cristo Redentor. Mas se não faça na Torre Eiffel, né? Mas onde é que vai ser no Rio de Janeiro? No Butantã? Porque pode ser no Butantã. Talvez não tinha nos anos 30.
Meu Deus, tinha responde aí, gente. Tinha. Você é carioca, que aqui no Rio Grande do Sul a gente não sabe. A gente não sabe, mas pode ser. Agora fiquei pensando, onde vai ser o Ministério da Magia aqui quando for aqui? Fica a dúvida aí, né? Façam suas apostas. Provavelmente todas as cenas vão ter o Cristo Redentor no fundo e o Pão de Açúcar, porque é o que aconteceu nas cenas parisienses. Todas elas tinham a Torre Eiffel no fundo, não sei onde é que eles estavam. Só pra garantir que tinha. Que é Paris. Paris. Que é Paris. Então a gente não sabe onde. A gente só sabe que vai ter isso. Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. E a gente não sabe o que pode acontecer no próximo filme. Pode acontecer de tudo. Porque o final é muito aberto. Então, sabe aquele filme que vocês acham assim, terminou, e daí vai lá e fala, não, eu vou deixar um cliffhanger aqui pra vocês esperarem mais 2 anos pelo próximo filme, e daí todo mundo fica confuso e muito angustiado. Vingadores? Vingadores total. Capitão América tá aqui pra não nos deixar mentir. Fui rir, mas daí chorei. Então, a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos capítulos de Animais Fantásticos, Crimes de... Animais Fantásticos, eu não sei qual foi o título do próximo. Eu também não sei qual é o título. J.K. Rowling conta pra gente aqui nos comentários. Por favor, J.K., responde aqui pra gente. Mas enfim, se você é fã de Harry Potter, com certeza você vai assistir esse filme independente do que a gente fala aqui. É, realmente. O coração do fã bate mais forte? Bate. Mas não vai pensando que é melhor do que o primeiro, porque ele não é. Não vai pensando que todas as perguntas vão ser respondidas, porque elas não vão ser. Esse vai ser mais um filme do Harry Potter. Sem Harry Potter. Sem Harry Potter. 0 a 5 a gente fecha em 2,5. Então a Vigília recomenda apenas para os Potterheads esse filme. Ou se vocês querem assistir um filme que é pra assistir sem pensar muito. Quer assistir um filme que ele é bonito? Vá no cinema, assista. Ele é muito bonito. Mas se for pra entrar pra procurar diálogos profundos e entrar em detalhes... Teorias e como as coisas aconteceram, não. É isso, muito obrigada. Assinem o nosso canal e acionem o sininho pra ver as notificações primeiro e deem um likezinho pra gente. Entendeu? Como bem?